Amém, irmãos? Graça e a paz. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Salmos, livro de Salmos. Salmo de número 46. Queria compartilhar com os irmãos essa reflexão essa noite. Salmo de número 46. São 11 versículos. É um salmo escrito pelos filhos de Corá, mais conhecido como os coraitas. Um cântico que exalta e deixa claro que o Senhor é o refúgio, é o lugar seguro de todos nós. Diz assim, o Salmo de número 46. Eu vou ler na minha versão e os irmãos podem acompanhar. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Vamos orar mais uma vez. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, neste lugar, neste culto solene, neste momento de adoração, de louvor, onde, Senhor Deus, o teu nome bendito, santo e eterno, mais uma vez é exaltado. Ó Deus, queremos nesta hora, Senhor, mais uma vez, louvar, ó Deus, a oportunidade de lermos, não só isso, de refletirmos as verdades poderosas, eternas, da tua poderosa palavra. Por isso, eu te peço mais uma vez o auxílio, porque eu sei que sem o teu auxílio, sem a tua ajuda, sem a iluminação do teu Espírito, Senhor Deus, aquilo que eu proponho será vazio, será algo, ó Deus, sem o menor valor. Por isso eu rogo a Ti mais uma vez, que o abrir da minha boca, Senhor Deus, traga, Senhor, ó Deus, um alimento, traga, Senhor Deus, uma palavra, ó Deus, para a vida, Senhor, para o coração de cada irmão esta noite, pois eu oro assim, Senhor Deus, crendo no Teu poder, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa reflexão de hoje é refúgio verdadeiro. Algum tempo atrás, na verdade, esse tema, essa temática
sobre dias maus, dificuldades, sofrimento, ela faz parte, os irmãos sabem que é um assunto que sempre fez parte da minha fala, do meu discurso, não só aqui, mas em outros lugares. E eu me lembro que algumas vezes me chamaram de pessimista, porque o meu discurso parecia um discurso muito pessimista, porque vez ou outra esse tema ou essa temática era trazido novamente à tona. Mas eu acredito, irmãos, como diz de verdade, com força, de que a nossa fé, ela é exposta. Na verdade, a nossa compreensão de fé, ela diz muito, justamente nesses dias. Por que eu digo? Por que falar dessa temática é importante? Porque eu também acredito que os erros e os equívocos, eles geralmente acontecem nas nossas vidas quando nós passamos por situações adversas. Quando a dor bate em nossa porta, nós temos um risco muito grande de cometer equívocos, de cometer erros. Por quê? Porque quem sofre quer o mais rápido possível se livrar do incômodo, se livrar da dor, se livrar daquilo que nos desassossega o coração, nos desassossega a alma. Não é verdade? Então, quando somos, digamos, abatidos por essas situações, por essas circunstâncias, nós temos uma facilidade, digamos assim, de escolher e tomar decisões equivocadas. Por que eu digo isso mais uma vez? Porque todos nós, em algum momento ou em muitos momentos da vida, nós somos, digamos, afrontados por situações que fogem completamente às nossas forças e fogem, às nossas mãos. Interessante é quando isso acontece, é que nós vemos que nós não temos controle nenhum sobre a vida. Como uma reflexão recente que eu botei no grupo, ou seja, é quando nós vemos que a vida tem uma agenda que nos é desconhecida, ou seja, nós não temos controle sobre algumas demandas que surgem nas nossas vidas. E essas demandas costumam, como eu sempre falo, desassossegar o nosso coração. E nesses momentos em que o nosso coração é desassossegado por essas notícias, por essas dificuldades, saber que nós temos refúgio, saber que nós temos um lugar de proteção é importantíssimo. Um lugar, e quando eu digo um lugar, não é um lugar geográfico. Às vezes, um lugar de proteção, um lugar de refúgio, um lugar seguro é alguém que você possa simplesmente compartilhar. E como é bom, e eu sempre digo isso, como é bom em momentos assim, não só em momentos assim, mas na vida ou durante a vida, durante a trajetória, nós temos esses lugares. E sempre que eu usar lugar, saiba, eu quero dizer pessoa, ou pessoas que a gente pode encontrar amparo. Porque esses lugares se tornam cada vez mais necessários na dinâmica das nossas vidas. Todos nós vivemos essas situações que, como eu falo sempre, desassossegam o coração e nos deixam inquietos. E mais do que nunca, trazer verdades que trazem, ao invés de desassossego, sossego para o nosso coração, é sempre uma palavra muito bem-vinda. Ora, se nós somos, digamos, desassossegados por essas situações, por essas circunstâncias, uma palavra que traz sossego é sempre uma palavra bem-vinda e é sempre uma palavra pertinente para todos nós. E é isso, mais uma vez, que eu gostaria
de compartilhar com os irmãos a partir de uma reflexão que eu produzi durante a semana e eu resolvi, digamos, ampliar, né? Uma reflexão devocional, mas que eu decidi ampliar um pouco para compartilhar com os irmãos esta noite. Eu preciso rapidamente trazer aos irmãos a ideia do contexto do Salmo 46. Como eu falei, o Salmo 46 ele foi escrito pelos filhos de Corá, os coraitas, né? Segundo a tradição judaica, vai dizer que esse cântico é escrito por eles. Ou seja, é um salmo que expressa a confiança em Deus em meio a uma situação de perigo ou de ameaça. Nenhum dos comentaristas que eu visitei, eles precisam se a canção dos coraitas, se o Salmo de número 46 estava fazendo referência a um acontecimento no presente, se eles estavam fazendo referência a um acontecimento específico do passado. Então eles não conseguem precisar. Mas o que eles dizem que não importa se eles contavam uma situação, uma circunstância do passado, ou se aquela circunstância era uma circunstância presente. Ou mesmo, alguns vão dizer, alguma circunstância que porventura pudesse vir a acontecer. O que importa no Salmo 46 é que a canção exaltam justamente a confiança, colocando o Senhor como o lugar de segurança. O Salmo de número 46, ele é dividido em 3 partes. Foi apenas essa parte que eu disponibilizei para os irmãos na última semana na reflexão. Então o Salmo vai trabalhar especificamente essa certeza. O Senhor é o refúgio. É esse lugar de proteção em meio a dias, em meio às circunstâncias, em meio às situações difíceis. Só que para embasar essas verdades cantadas nesse Salmo 46, o autor divide esse salmo em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 3 e vai exaltar a proteção de Deus. A segunda parte é dividida do verso número 4 ao verso de número 7 e vai deixar claro que a presença, vai falar acerca da presença de Deus. E do versículo 8 ao versículo 11, ele vai destacar o poder de Deus. Então, para dizer que Deus é o verdadeiro refúgio, ele destaca essas 3 verdades. Ele elenca essas 3 verdades, demonstrando o quê? A proteção de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. Ok? Então, eu vou fazer essa divisão e a gente vai caminhar um pouco, entendendo cada verdade, entendendo cada parte, para a gente entender por que o salmista, ao escrever o Salmo 46, deposita a sua vida, a confiança no Senhor. Ok? Então a primeira parte o Salmo destaca a proteção do Senhor. Quero convidar você novamente a ir comigo no texto, tá bom? Identificando, né, o destaque que o escritor faz, deixando claro que o Senhor, destacando a proteção, diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Olha o contexto do destaque que ele faz acerca da proteção de Deus, baseado em que o salmista estava dizendo que apesar de estarem vivendo um momento difícil, eles poderiam perceber a proteção de Deus. O contexto da proteção de Deus está
em face à natureza em desordem, para destacar que Deus os protegia. Ele traz o quê? Fenômenos, ou seja, uma natureza que está em desordem. Observe, os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos. Essa é a cena que o autor traz, essa é a cena que o autor nos convida. Na verdade, nós somos convidados a vislumbrar, sabe, uma natureza em desordem. E nós sabemos o que a natureza em desordem provoca no coração. Estamos vivendo aqui um período de quadra invernosa no Ceará. Não é nem inverno, é quadra chuvosa, quadra invernosa. Quando começam os trovões, nós ficamos amedrontados. Na verdade, nós tivemos agora, no último final de semana, no feriado da Semana Santa, nós fomos para o interior. E nós tivemos assim uma cena muito engraçada lá no interior. Choveu tanto que a água invadiu a casa e não se dormiu, só quem dormiu foi eu. As meninas começaram a gritar, os meus irmãos, porque a água começou a invadir a casa. E os trovões, de vez em quando eu me levantava, apertava nos pés da Moinísia. Por quê? Estava acontecendo uma chuva muito forte. Imagine, agora multiplique uma natureza em desordem. Se nós pudéssemos experimentar, e nós sabemos como a natureza anda, nós vemos um mundo onde a natureza está em desordem, e nós tememos. E é justamente essa cena que o autor do Salmo 46 nos convida para vislumbrarmos, para destacar que mesmo nessa situação, Deus os protegia. O conceito da proteção está em face da natureza em desordem, para destacar que não importa que a natureza esteja em convulsão, Deus se apresenta como aquele que pode nos proteger. E de que maneira nós podemos perceber essa proteção? Verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio. O que é um refúgio, irmãos? É um lugar onde nós encontramos segurança. É um lugar onde nós somos, acolhidos por algum perigo que nós estamos correndo. Ou seja, refúgio é esse lugar onde nós estamos a salvos. E se nós estamos a salvo, nós estamos a salvo de alguma coisa ou de alguém. Não é verdade? Então ele vai dizer assim: o Senhor é o nosso refúgio. É a ideia de um lugar onde se pode ficar seguro diante de uma situação adversa. Ele vai dizer: o Senhor é o nosso refúgio. Observe que ele vem falando, o Senhor é o nosso refúgio. Aí ele começa a descrever o que pode causar, o que pode nos amedrontar, o que pode trazer desassossego para o nosso coração. Mas antes que ele cite, que ele elenque toda essa natureza em desordem, ele diz: o Senhor é o nosso refúgio. Então, a primeira parte ele destaca o Senhor, a proteção do Senhor. Aí no verso ele elenca como podemos identificar. Primeiro, o Senhor é o nosso refúgio. Segundo, o Senhor é a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? Quem conhece história aí sabe que como é que as cidades, os povos, eles se protegiam dos ataques. Geralmente eles cercavam as cidades inteiras com grandes muralhas. Na verdade, as cidades se tornavam grandes fortalezas. E a fortaleza era uma tentativa de parar, ou de interromper, ou de diminuir, digamos, o ataque dos inimigos.
Fortaleza era um lugar onde as pessoas costumavam ficar protegidas de ataques inimigos. O salmista usa essa comparação para dizer que o Senhor é este lugar seguro que nos protege de ataques. E, além de nos ensinar, quando o salmista vai dizer, Ele é a nossa fortaleza, Ele é esse lugar onde, mesmo estando sobre ataque, nós somos protegidos, nós aprendemos muito mais. Nós aprendemos, por exemplo, que nós não temos nenhum recurso, ou a terra não tem nenhum recurso que possa nos proteger plenamente. Quais foram os grandes povos, as grandes nações, os que mais conquistaram? A gente poderia citar muitos, mas todos eles foram vencidos. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todos os carros e cavalos que eram possíveis naquela época, nenhuma nação, nenhum povo se perpetuou no poder plenamente e eternamente. Por quê? Nenhum armamento, nenhum recurso humano pode. Quando o salmista vai dizer, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, ele está nos ensinando não só acerca da proteção de Deus, ele está dizendo assim, nada que eu tenha, nada que o mundo tenha, pode ser comparado à proteção que o Senhor pode nos conceder. Faz sentido isso, irmãos? Então ele vai dizer, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Não só ele assim, o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação ou no dia mau. Primeiro ele vai dizer, Ele é o refúgio, esse lugar, Ele é esse lugar seguro. Ele vai dizer, é o nosso socorro bem presente. É a ideia, é colocada pelo salmista, é a ideia de que alguém está encurralado. E o que é uma pessoa encurralada? É uma pessoa que não tem saída. Então é essa intenção. Quando ele diz assim, o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação, ele está dizendo assim, é a ideia de alguém estar encurralado, ou seja, é alguém que não encontra, que não vê possibilidade de saída. Irmãos, e quantas vezes nós nos deparamos com situações em nossas vidas que nós nos sentimos encurralados, sem saber o que fazer, sem saber em que direção andar, sem saber o que dizer. Quando a vida nos apresenta demandas em que nos sentimos encurralados, o salmista nos lembra que Ele é o nosso escape em toda e qualquer situação. Era isso que o salmista estava querendo dizer, ao dizer, Ele é o meu refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora que eu necessito de um escape. Acompanhe comigo agora os versos 2. Então ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, primeiro ele vai dizer, por que da sua confiança, na sua proteção. E agora ele vai dizer no verso 2, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Mesmo diante deste quadro, mesmo diante desta cena, ele já tem dito, porque o Senhor é a sua proteção. E a sua palavra final, a sua palavra de ordem é, por isso nós não temeremos. E aqui, irmãos, nós temos a nossa primeira aplicação. Então, observe, o salmista destaca do verso 1 ao verso 3, a certeza de que Deus era a sua proteção. Mesmo diante, como eu falei, de uma cena em que nós somos convidados a perceber, a ver a natureza em desordem. Mas mesmo diante disso, a palavra que ele diz no verso de número 2 é não tememos ou não temeremos. Aplicação. Não importa a situação ou circunstâncias
que possamos passar. Deus é aquele que pode nos proteger sempre, apesar das intempéries. E o que são intempéries? Intempéries são fatalidades, desgraças, tragédias e infortúnios da vida. Pode ser fenômenos da natureza, e ele retrata essas dificuldades, essas desgraças como uma natureza que está em convulsão. Assim também nas nossas vidas. E todos nós passamos pelas fatalidades, pelas desgraças, pelas tragédias, pelos infortúnios. Mas mesmo diante do quadro mais caótico, ilustrado por uma natureza em convulsão, nós temos um lugar seguro para ir. Nós não temos para quem, nós temos para onde ir e nós temos para quem ir. Então, a primeira ordem diante dessa situação é não temer. Segundo aspecto dessa confiança do salmista está dos versos 4 ao verso 7. Nós vamos ler novamente. Há um rio os canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A primeira cena é uma natureza em desordem. E ele destaca nesse ambiente, nesse aspecto, nessas circunstâncias, a proteção de Deus. E agora o salmista sai da cena dos fenômenos da natureza e agora nos traz para uma outra cena. Ele nos convida a irmos até Jerusalém, a cidade de Deus sendo sitiada. E uma cidade sitiada era uma cidade em eminência de ser atacada. Como eu falei, pode ter sido alguma coisa que aconteceu no passado e ele estava trazendo à tona, ou mesmo um acontecimento do seu período. Então, agora era Jerusalém. Ele nos convida agora a irmos até Jerusalém e percebermos esta cidade sendo atacada por muitos inimigos. E mesmo sendo a cidade cercada por grandes muralhas, lembra? Jerusalém tinha os seus muros. Mas nós sabemos que nem os melhores muros conseguiam resistir por muito tempo. Mesmo sendo a cidade cercada por grandes muralhas, eles não conseguiam resistir aos ataques inimigos por muito tempo. É dessa forma que o salmista apresenta como aquele que permanece presente, mesmo que a cidade, mesmo que a nação esteja sob ataque. A cena que ele nos convida, que ele nos chama a atenção, dos versos 4 ao verso 7, é essa cena de uma cidade, mesmo com os seus muros, mesmo com as suas fortificações, estava sendo sitiada e atacada por muitos inimigos. O contexto do Salmo é para lembrar ao povo que os seus livramentos não vinham de suas forças, de suas estratégias, mas vinha daquele que estava presente em todos os momentos. Como eu falei, cada nação se preparava da melhor forma. Para quê? Para poderem resistir aos ataques, porque ataques inimigos era uma coisa muito constante, era uma coisa muito comum nos dias presentes quando o Salmo foi escrito. Então havia muitas disputas. Então as cidades se preparavam. E como eu falei, Jerusalém também tinha as suas cercas. Jerusalém tinha a cidade, o povo, a nação tinha os seus meios de proteção. Mas mesmo com aqueles meios de proteção,
Eles não conseguiam. E por muitas vezes eles não conseguiram resistir. Não foi. Tanto é verdade que muitas vezes eles foram invadidos, foram saqueados e foram destruídos. Então é essa cena que o salmista nos convida agora na segunda parte para demonstrar a presença de Deus em meio às intempéries da vida, em meio aos ataques, em meio às lutas, em meio às dificuldades. O Salmo vai dizer: nos confia em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Interessante. Olha o que diz o verso 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Quem conhece um pouco de geografia bíblica sabe que Jerusalém não tinha rios. Jerusalém não tinha rios. De que rio? Que ele vai dizer: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Estava dizendo que o próprio Deus era, e o próprio rio era a presença de Deus. Os irmãos entendem? Não havia rios em Jerusalém. Ele vai dizer assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Ou seja, o rio era a própria presença de Deus. Não só a proteção, como nós vimos na primeira parte do Salmo, agora ele se apresenta como um Deus que é presente, mesmo um povo, mesmo uma cidade, sendo objeto, alvos de ataques furiosos. Mesmo em meio aos cercos da vida, temos a presença graciosa de Deus. Deus é o rio de águas vivas. Como ele disse à mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João: quem crê em mim, em seu interior fluirão água viva. Para dizer que ali se manifesta a presença de Deus. Então, há um rio cujas águas alegram, os canais alegram o coração, alegram a cidade de Deus, o santo lugar. Observe, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nós vimos que o rio é uma ilustração da presença de Deus. Então, Deus é o rio. Mas uma coisa interessante, o verso 4 nos ensina. Deus diz assim: Deus é o próprio rio, que alegra a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Observe, Deus é o próprio rio, que alegra a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. O que o salmista está dizendo? Ele está presente. Ele está presente aonde? Ele está presente no meio de vocês. Ele está na cidade. Dizer que estava na cidade, estava dizendo: Deus está no meio de vocês. Deus não é só o rio em nossas vidas, a sua presença. Ele habita na comunhão, para nos ensinar que é na comunhão da igreja, onde nós conseguimos vencer. Alguém essa semana me perguntou, lá no Aracapé, nós estamos dando um estudo lá no livro de Tiago. E ele me perguntou assim: pastor, nós podemos reivindicar alguma promessa de Deus para nós hoje? Eu pedi licença ao Alisson, porque eu não sou pastor lá, né? O Alisson é o... E eu disse para ele: nenhuma promessa. Até disse: se fosse para nós reivindicarmos alguma coisa, abre-se um fosso e a gente cai direto no inferno. Porque eu quis dizer para ele:
Todas as promessas, elas se cumprem em Jesus. Tudo que nós precisamos reivindicar hoje não é só para nós, é em comunidade. Não tem mais promessa individual. Por que eu estou dizendo isso? Porque a presença de Deus se fazia entre eles, entre o povo. Como a presença de Deus acontece na comunhão, na comunidade. E é por isso que a comunidade é tão importante, até para que eu consiga vencer as minhas dificuldades, para que você consiga vencer a sua dificuldade, porque é na comunhão onde Deus habita. É por isso que nós precisamos uns dos outros, por isso nós precisamos ser fortalecidos uns dos outros. Porque é onde Deus habita, na comunhão. Então não há mais nenhuma reivindicação de Deus para mim ou para ninguém. Toda e qualquer reivindicação agora é na comunidade, é na comunhão. Aplicação. Os livramentos não acontecem porque nós somos fortes. Porque nós temos boas estratégias. Porque o Senhor está conosco todos os momentos. Deus está presente no meio da sua igreja. Apesar de todos os riscos e ameaças que a igreja sofre, Deus está no meio da igreja, agindo com poder e graça e com a sua bendita presença. A cidade estava encurralada por inimigos vindos de toda parte, com a clara intenção de destruição. Mas mesmo diante de um iminente ataque, Deus poderia ser percebido no meio do povo como um rio. É nessas circunstâncias que Deus se apresenta ao seu povo. Leia de novo os versos 5. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre forte. Ele diz o que causa o desassossego, o que poderia causar o desassossego, mas em contrapartida ele vai dizer: não, Ele está conosco. Então a segunda palavra de ordem é: não seremos abalados, como está descrito no verso de número 5. Então, de que maneira o Salmo exalta Deus como seu refúgio verdadeiro, destacando a sua proteção, destacando a sua presença. E por último, o Salmo destaca o poder de Deus. Verso 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Agora já não é mais uma natureza em desordem. Agora não é mais uma cidade em eminente destruição. Agora o salmista nos convida a irmos a um campo de batalha quando a batalha tem a intervenção de Deus. O convite é a visão de uma guerra vencida com a intervenção. O contexto do poder de Deus é retratado com um convite para ir ao campo de batalha depois da guerra, em que ele mostra Deus levando a guerra a termo, ou seja, é colocando um ponto final na guerra.
para mostrar que o Senhor tem o domínio sobre todas as nações e para dizer que Deus tem as rédeas da história. Para mostrar que por mais poderosos que sejam os instrumentos de guerra, por mais que seja e tenha as nações poderio, Deus sempre tem poder para colocar a termo, para pôr um fim. Deus está no meio do seu povo, aconteça o que acontecer. E é como se Deus olhasse para todos os instrumentos. Observe que ele vai dizer, olha, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. É como se ele olhasse para os instrumentos. Sim, vocês não têm valor nenhum diante do poder, diante da manifestação, diante da minha proteção. Não tem poder nenhum. Olha quantas nações, olha quantos povos passaram. Nenhuma delas terá poder maior do que aquele que pode colocar um ponto final. Aquilo que Deus pode fazer é infinitamente maior e superior do que nós possamos imaginar. Porque o convite que o salmista faz é para vermos o final de uma guerra onde há a intervenção de Deus. Vendo todos os instrumentos sendo derrotados. Se ele é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar, o terceiro convite que o salmista vai dizer é: parem de lutar com as suas armas, parem de lutar com a sua força, parem de lutar com aquilo que vocês acham que pode vencer, porque nós não temos nada em nossas mãos. Seja suficiente. É isso que o salmista está dizendo ao nos convidar para um campo de batalha, visto na ótica da intervenção de Deus. Todos os instrumentos de guerra, todos os instrumentos de poder, todos destruídos diante da potente mão de Deus. Se ele faz isso com as nações, com os povos, imagina o que ele não pode fazer em nosso favor. No início nós falamos que o Salmo 46, ninguém precisa de quem ou de que o Salmo estava falando. Como eu falei, se alguma coisa do passado, se alguma coisa do presente, ou se alguma coisa que porventura viesse a acontecer. Assim como hoje, não importa o que aconteceu no passado. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o que vai acontecer amanhã, na dinâmica das nossas vidas. O salmista nos convida, nos convoca e nos desafia a termos essa certeza de que aconteça o que acontecer, nós temos um lugar seguro. Tudo isso, na verdade, todas essas informações trazidas sobre a proteção, sobre a presença e sobre o poder de Deus, era para dizer: é por isso que eu posso dizer, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu lugar seguro. Temos a certeza. Se acontece comigo hoje, se acontece com você hoje, se aconteceu ontem, se acontecerá amanhã. Uma hora nós seremos abalados, uma hora nós seremos desassossegados. Mais uma vez, trazer essas verdades à tona
Ao invés de desassossego, traz sossego. É por isso que a Bíblia Sagrada nos convida a trazer ao coração, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Se o salmista estava falando de alguma coisa do presente, se era alguma coisa do passado, se era alguma coisa do futuro, não importa. O que importa é que ele via fatos e fatos concretos. E nenhum de nós pode dizer que nós não temos fatos concretos a respeito de Deus, a respeito do seu caráter, para dizermos: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação. Pode não fazer muita noção para quem sofre, para quem padece. Mas com certeza é verdade de Deus para as nossas vidas, como fez com que os coraitas, os irmãos de Corá, fizessem esse cântico onde exaltavam: o Senhor é o nosso refúgio verdadeiro. Nós temos para onde ir. Aconteça o que acontecer, nós temos para quem ir. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que nos faça entender essa palavra, não só essa palavra, mas entender essas verdades em nosso coração, todos os dias das nossas vidas. Senhor, como falei, Senhor, não dá para precisar o que aconteceu. Se ele estava relatando alguma coisa, vividas por ele, vividas no passado, mas o que importa é que eles exaltaram, ó Deus, a certeza de que o Senhor era esse socorro bem presente. Assim como nós, esta noite, Senhor, não importa se aconteceu ontem, se hoje e se vai acontecer amanhã. A certeza de que o Senhor é este lugar de proteção, que o Senhor é socorro bem presente, como diz a tua palavra hoje, socorro bem presente. O Deus de Jacó é a nossa torre forte, ou seja, a proteção do Senhor, a presença do Senhor e o poder do Senhor sendo manifestado em nossas vidas todos os dias. E a minha oração em nome e por amor de Jesus é que o Senhor desperte, abra o nosso coração e nos ajude a entender tudo isso, Senhor, para que nas dificuldades o Teu nome seja glorificado. Nós consigamos, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu nome, mesmo sem entender, mesmo não tendo respostas, mesmo não sabendo o que fazer. Ainda assim, nós temos o Senhor, o nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro bem presente. Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nos ajuda e nos perdoa, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.